A campanha do Novembro Azul completa 10 anos alertando a população masculina sobre os cuidados em relação à saúde. Inicialmente, a campanha era voltada apenas à prevenção do câncer de próstata, mas evoluiu até virar um movimento pela saúde integral do homem. Uma pesquisa encomendada pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, que lidera a campanha do Novembro Azul, mostrou que 62% dos brasileiros só procuram um serviço de saúde quando os sintomas estão insuportáveis. E para falar mais sobre essa resistência em procurar ajuda médica, é que converso agora com o oncologista André Crepaldi. Doutor André, a gente está aí no mês de novembro, a gente tem alusão ao Novembro Azul, que fala justamente dessa necessidade de cuidado da saúde do homem. Na sua vivência clínica, percebe que existe uma resistência ainda de fazer esses exames preventivos, de buscar esse auxílio de forma precoce e a coisa só acontece quando a situação já está crítica? Oi, Michele, obrigado pelo convite. Sim, com certeza. O homem, ele se sente muitas vezes um super-homem e não quer procurar auxílio médico. Ele não tem, na verdade, muitas vezes o hábito, né? A mulher tem esse hábito desde o final de adolescência, que começa com os exames preventivos, exames ginecológicos, passa a procurar o ginecologista e começam as prevenções propriamente dita. E o homem não, fica realmente durante muito tempo aí, até que se comece os exames preventivos, principalmente com relação à próstata, que nós estamos falando esse mês, que é lá para os 50 anos, ou em alguns casos um pouco mais precoce, a partir de 45 anos. E aí começa realmente um problema. Ele não quer procurar auxílio médico, não quer fazer alguns exames, principalmente do toque retal, buscando exames mágicos que substituem o toque, e acaba realmente atrasando o diagnóstico. A gente vê isso na nossa prática diária. E um dos grandes aliados do homem aí é realmente a mulher, a parceira, o familiar, que passa a realmente estimular esse homem a fazer exames. Eu vejo isso muito no dia a dia, às vezes a esposa ou uma filha que pediu para o pai fazer o exame, e a partir daí que ele começa os exames preventivos um pouco tardio. Mas, mesmo assim, é importante que se faça esses exames. E, doutor André, quando a gente tem essa resistência, quando a gente não procura esse suporte, como o senhor citou, o câncer de próstata, qual é o desdobramento dessa demora, né? É uma pergunta super importante. Eu acho que o homem tem que perder um pouco esse medo, até para saber dos números, né? Você ter uma ideia, 1 em cada 6 homens tem a probabilidade de desenvolver câncer de próstata depois de 50 anos. Então, não é incomum ele ter o câncer de próstata. Por outro lado, é um tumor que ele tem uma variação aí de comportamento muito grande, mas, de um modo geral, quando ele é localizado, ou seja, quando ele foi diagnosticado e não se espalhou, está dentro da próstata, ele tem uma chance de cura muito próxima, e às vezes a 100%, no longo prazo, no acompanhamento, tudo. Esse homem tem uma chance muito grande de cura quando o tumor está dentro da próstata. E aí que a grande insistência desses movimentos de conscientização para que o homem e os seus familiares conheçam realmente a necessidade de um exame preventivo. Porque quando ele está localizado, ele não saiu da próstata, esse câncer tem uma chance de quase 100% de cura. E aí é o melhor dos mundos para o paciente, para o médico, para o sistema de saúde como um todo. Quando esse diagnóstico se atrasa, ou seja, dá tempo desse tumor crescer, cair na circulação e se alojar em outros pontos. No câncer de próstata, por exemplo, é muito comum que ele saia e se aloje dentro dos ossos. Então, isso é o chamado metástases. Quando isso acontece,
Hoje existe uma série de remédios novos, recursos muito bons para manejo e tratamento, porém, nesse momento, a gente não fala mais de um câncer curável, e sim controlável com as medicações. E, então, aí a grande importância de se fazer exames e ir atrás e conseguir diagnosticar precocemente. Uma pergunta muito comum dos pacientes no consultório é: doutor, eu posso fazer só algum exame de sangue e não fazer o exame do toque? Olha, o toque não vai tirar a masculinidade, ele é um exame rápido, como o nome diz, é o toque, a introdução do dedo na região anal, em que se palpa a próstata a partir daí, e quando se associa os exames de sangue com esse exame de toque, a gente tem um nível de diagnóstico muito maior. Para se ter uma ideia, em 15% até 20% dos casos, ele não altera o exame de sangue, chamado PSA. E aí, tem pacientes que estão acompanhando, fazendo exame de PSA, que é esse do sangue, achando que está tudo bem, mas não, já tem um tumor crescendo e que já poderia ter sido diagnosticado com o toque. Então, esses dois exames hoje são fundamentais aí na prevenção, e, quando necessário, o médico vai solicitar outros exames. Aí a gente tem hoje ultrassonografia, tem os exames de ressonância da próstata, tem exames mais sofisticados, quando tem suspeita de disseminação, chamado PET, e assim por diante. Mas o que a gente busca nesse momento é alertar para a saúde do homem realmente, e entre os pontos da saúde, essa data, a partir dos 50 anos, para buscar auxílio, buscar um urologista para fazer os exames indicados, né? O senhor falou aí sobre a eficiência do exame de toque. Ainda é um tabu muito grande se submeter a esse exame, por isso que os homens não procuram o médico, como a gente estava falando dessa resistência? Eu acredito que sim. A gente tem alguns trabalhos na população geral, pesquisando, e até 20% dos homens acham que isso altera a masculinidade dele. Então, realmente é grande esse número, a gente fica espantado aí com isso. Em 2021 ter esse tipo de tabu, né? Mas existe, é comum, a gente vê isso no dia a dia frequente. Eu acho que a gente, em rodas de conversa, às vezes, quando tem esse mês, você perceber, tem isso, né? Com várias piadas, tem de tudo, mas realmente é uma coisa séria, e que é importante que as pessoas que estejam vendo se conscientizem do papel desse exame e que procurem atendimento mesmo, porque pode salvar vidas, pode fazer diagnóstico precoce. Doutor, o senhor falou aí para a gente sobre a preponderância do diagnóstico precoce, que a gente tem quase 100% de cura quando descoberto cedo esse câncer, né? Quais são os manejos que a gente faz quando tem esse diagnóstico precoce? Eu sempre vou ter que fazer cirurgia, eu consigo resolver só com rádio, químio ou medicação? Podia esclarecer um pouquinho mais disso para a gente? Lógico. O câncer localizado, que a gente chama da próstata, a gente basicamente hoje pode ter alguns tipos de armas. A gente tem desde uma situação chamada vigilância ativa, que é uma situação em que o paciente tem um câncer, mas ele é visto que não é tão agressivo, e a partir daí o médico e o paciente decidem por acompanhar sem fazer um tratamento específico. Aí vão perguntar: nossa, não está tratando? Por quê? Porque se sabe que alguns tumores que não são agressivos, e aí as características disso é feita através de exames especiais, exames de biópsia, o paciente pode conviver com aquilo e não ter efeitos colaterais daquela doença, do câncer. Por outro lado, alguns tratamentos, como você comentou, né, uma cirurgia ou uma radioterapia, elas são ótimos tratamentos, são curativos, porém, eles
tem efeitos colaterais e que, às vezes, dependendo da idade e do comportamento desse tumor, a gente pode trazer mais dano do que a própria doença. Então, esse é um tipo de manejo, que é a vigilância ativa. É extremamente difícil fazer isso, necessita de uma compreensão muito grande do paciente, dos familiares, e como o nome diz, né, essa vigilância necessita que o paciente venha mais ao médico, faça mais exames. Então, é um bom tratamento, é um bom acompanhamento em algumas situações, porém, demanda uma série de outras coisas. As outras armas, classicamente, a cirurgia. A cirurgia hoje, seja ela a cirurgia chamada comum, ou através da robótica, que cada vez mais entra no câncer de próstata e nas retiradas, são extremamente efetivos na cura. E aí a gente vai para o outro lado. Causa algum dano? Pode causar. Esses tratamentos mais modernos reduziram bastante, mas ainda pode dar aquela incontinência urinária, ou seja, perda espontânea da urina no paciente após a cirurgia. Existe a questão da impotência, né, alteração da sexualidade, né? Isso também ocorre tanto mais comum com a cirurgia do que a radioterapia, mas também ocorre. Mas é um tratamento extremamente efetivo. E a gente tem hoje a radioterapia. Para quem não conhece, a radioterapia é uma arma em que através de raios, se faz o bombardeio da próstata como se fosse um míssil ali nela, né? Existe toda uma tecnologia para isso, desde uma máquina específica, programas de computador específico. Mas, enfim, em resumo, em um grande número de casos, a radioterapia e a cirurgia têm o mesmo resultado final, ou seja, na taxa de cura, na taxa de resultado que a gente chama muito em oncologia a longo prazo, que é medir na população que foi tratada, tantos anos depois, como é que está aquele resultado, quem que foi bem, quem que não foi. Enfim, esses dois tratamentos são extremamente efetivos, às vezes eles são usados em conjunto, por exemplo, faça uma cirurgia e depois da análise necessária uma radioterapia, mas são tratamentos muito bons, efetivos, disponíveis em Cuiabá para isso, em Mato Grosso, né? E antes, em algumas fases, o paciente tinha que sair do estado para isso. A gente tem isso aqui, e de grande importância, quando se vai escolher esse tratamento, é o paciente mesmo. O paciente vai discutir com o médico e com os familiares qual que é a melhor forma, como ele se adequaria àquele efeito colateral se tivesse, e a partir daí toma-se a decisão. Então, temos armas, não deve ter medo de procurar. Tem muita gente que fala, não vou procurar porque vai achar e aí é um problema. Não é assim. Doutor André, o senhor falou para a gente sobre essa incidência do câncer de próstata após os 50 anos. O que é que contribui para o surgimento desse tipo de câncer na população masculina? Os hábitos influenciam nisso? É um processo que faz parte do envelhecimento? O senhor podia esclarecer isso para a gente? Eu acho que é um pouquinho de cada. Ele é multifatorial, né, o processo de envelhecimento. Acima de 60 anos é a grande maioria dos casos, em torno de 70% dos casos. E, então, o próprio processo de envelhecimento, assim como na mulher leva o câncer de mama, no homem leva o câncer de próstata. E a gente tem alguns chamados fatores de risco. A genética é uma delas, né? Se tem familiares de primeiro grau, pai, irmãos, tios, com câncer de próstata, principalmente numa idade precoce, menos de 50 anos, aumenta bastante a chance dessa pessoa ter um câncer de próstata. Então, ele deve procurar antes urologista, fazer exames mais precoces para isso. A gente sabe hoje que o sedentarismo é uma causa importante como contribuição para o câncer de próstata. Pra você ter uma ideia, pessoas que se fazem atividade física pelo menos 3 vezes por semana reduzem até 60% o risco de câncer de próstata. Então, parece uma coisa, vou exercitar.
Não, realmente não é só o fato de manter o peso, mas a própria atividade é um fator protetor. O controle de peso também é importante para isso, e a gente sabe hoje que alguns tipos de dieta, muita gordura, alimentos industrializados, são também fatores de risco para o câncer de próstata. Então, algumas coisas a gente consegue controlar, né? Para o homem, a gente, como um modo geral, seria tanto para o câncer de próstata como doenças do coração, doenças cerebrovasculares, muito semelhante. Mantenha o peso, faça atividade física, controle na maior parte do tempo a dieta, né? Não vai ser uma dieta restritiva. Lógico, vai numa festa, vou sair da dieta. Pode sair, mas se você conseguir manter a maior parte do tempo numa dieta adequada, sim, você vai se proteger. Eu acho que esses são os fatores mais importantes. E lembrar, Michele, hoje a gente tem alguns testes especiais, que são chamados os testes genéticos de propensão ao risco de câncer, que são testes realizados no sangue ou saliva, em que se estuda a parte de dentro do corpo, que é o DNA. E com esses estudos, a gente, em algumas famílias, não é indicado para todo mundo, você pode ter propensão maior de câncer mesmo, e pode, com esses testes, orientar toda uma família e o próprio paciente do seu risco e de necessidade de exames adicionais algumas vezes. Então, a gente tem avançado bastante nisso, na oncologia, que é a propensão ao risco de câncer, seja ele de próstata, de mama, etc. Doutora, a gente está falando aqui do Novembro Azul, que está completando uma década nesse 2021, né? Fazendo essa divulgação, trazendo informações para os homens sobre essa necessidade de estar fazendo esse acompanhamento médico para ter esse diagnóstico precoce. Nesse período, o senhor percebe que já houve algum tipo de mudança na percepção que os homens têm desse cuidado com a saúde, ou a gente ainda está a passos lentos para poder mudar uma mentalidade que se instalou? Eu acho que sim, teve uma mudança, essa nova geração aí, que está vindo, pessoas de 40 anos, entre 40 e 50 e abaixo disso, eu acho que estão mais habituados com a palavra prevenção, exames de check-up, né? A gente, antigamente, basicamente, o homem fazia seu exame de cardiológico, era o check-up anual, e acabou. E realmente hoje a gente está se falando mais nisso, aos poucos estão surgindo mais exames. No homem, basicamente, a gente tem o exame da próstata que nós estamos falando, mas não deve se lembrar também que existe o exame do intestino, que é a colonoscopia, que é aquele exame que se faz com endoscopia, para estudar o intestino. Ele realmente é extremamente importante. Hoje é indicado acima de 50 anos fazer o exame também, em alguns casos até mais precoce, a partir de 45, porque a gente identifica lá os pólipos, que são como se fossem umas pequenas verrugas dentro do intestino, e retira com esse exame, sem precisar de cirurgia, sem precisar de nada. E esse fato de retirar, que normalmente esses pequenos pólipos são as estruturas que vão desenvolver câncer dentro de 10, 15 anos, 20 anos. Então, a gente já tem mais um segundo exame que deve ser feito, e muitas pessoas realmente não sabem que tem que fazer esse exame. Isso é para o homem e para a mulher, que deve fazer esse exame a partir dessa idade. E aí, além desses dois exames, realmente, hoje não existem outros exames preventivos, e sim hábitos de vida, como nós falamos agora há pouco, que essas mudanças realmente fazem uma mudança enorme na vida, na saúde aí do homem e da mulher, nesse sentido. Intervalo e a gente volta em instantes.